Vamos falar um pouco hoje sobre os relógios mecânicos manuais e automáticos, as diferenças deles, algumas dicas que você pode ter com seus relógios, alguns cuidados, como ajustar, enfim, algumas informações que são bem bacanas para você ter uma vida longa aí com o seu relógio mecânico, quer seja ele manual ou automático. E a gente já começa mostrando qual que é a diferença entre um mecânico manual e um mecânico automático. Eu tenho aqui alguns relógios, inclusive um vovozinho aqui, setentão, um relógio de bolso bem bacana, que vai nos ajudar aí a exemplificar um pouco sobre os tipos de relógio e como a gente pode ter cuidado com eles, as dicas, enfim, como que a gente pode fazer, os cuidados que a gente tem que ter para que esses relógios durem ainda muitas e muitas gerações, como esses aqui estão durando. Vamos aqui, vamos dar uma olhadinha neles mais de perto e conhecer um pouco mais sobre a história desses relógios. Então, amigos, aqui eu tenho os dois tipos de movimentos que nós vamos conhecer no vídeo de hoje. À direita, eu tenho um relógio de pulso com movimento mecânico automático. À esquerda, eu tenho um relógio de bolso com movimento mecânico manual. Um relógio de 1947 que funciona perfeitamente, um setentão aqui no GMT-3. A principal diferença entre esses dois movimentos é a presença dessa peça aqui, chamada de rotor ou massa oscilante excêntrica. Esse rotor ele tem a função de gerar energia para a mola que fica dentro do tambor. Essa mola que tensionada fornece energia para o funcionamento do movimento. Essa é a principal diferença entre esses dois tipos de movimentos. E agora nós vamos a algumas dicas bem legais para o seu relógio mecânico durar muitos e muitos anos. Dica número 1. Como dar corda no relógio mecânico manual e automático. Para você dar corda no relógio mecânico manual, basta que você acione a coroa dele. Geralmente é no movimento, você faz um movimento no sentido horário, em que você gira aqui a coroa e você fornece energia para a mola dentro do tambor. Basta girar no sentido horário na maioria dos calibres. O movimento mecânico automático, da mesma forma. Você tem um rotor que gira, mas você também pode dar corda aqui na coroa. Existem alguns calibres em que isso não é possível. Você tem o rotor, mas não é possível você dar corda aqui na coroa. Eu tenho um Oriento aqui que tem esse tipo de calibre, né? Você gira aqui, mas não tem efeito algum. Então, como é que você sabe se o que você está girando, né, a coroa que você está girando, se você está dando corda ou não? Principalmente através do som. Deixa eu aproximar o microfone aqui. Você vai ver que aqui nesse Oriento, enquanto eu giro a coroa, não produz nenhum som. Não tem som nenhum. Mas se eu pegar esse movimento Citizen aqui, você já escuta as engrenagens dando corda. Essa é a principal dica para você saber se o seu movimento automático você consegue dar corda ou não através da coroa. Dica número 2. Nunca dê corda em excesso em movimentos mecânicos manuais. Movimentos mecânicos manuais, eles não possuem um limitador para carga na mola. E dar muita corda no relógio mecânico manual pode quebrar essa mola. Já no movimento automático isso não tem problema, né? Já que quando o relógio alcança a reserva de marcha total, uma engrenagem ela é acionada e não é dado mais corda no relógio. Você pode girar à vontade aqui que não vai te dar nenhum tipo de problema. Mas cuidado com o relógio mecânico manual. Dica número 3. Relógio mecânico automático precisa de corda? Sim, principalmente se você mantém o seu pulso parado muito tempo, trabalhando no computador, por exemplo. O ideal é no final do dia você dar umas 20 ou 30 voltas na coroa para manter o relógio com reserva de marcha suficiente. Então não tem problema nenhum se você mesclar, né, a corda
no rotor e a corda aqui na coroa. Não tem nenhum tipo de problema. E agora vamos dar algumas dicas sobre os ajustes no relógio. Faça os ajustes sempre à frente. As engrenagens do relógio elas funcionam somente em um sentido. Então é saudável para o movimento, para o mecanismo, você realizar os ajustes de hora seguindo esse sentido. Nunca ao contrário. Sempre que você for fazer os ajustes, obedeça ao sentido horário desses ajustes. Nunca anti-horário, que pode danificar aí algum mecanismo e te trazer algum tipo de dor de cabeça. Dica de ajuste número 2. Nunca ajuste o relógio no pulso. Quando você vai realizar o ajuste da hora ou a data com o relógio no pulso, você corre o risco de empenar a tige, que é essa peça que ela se prende na coroa. É uma barrazinha que fica aqui. E esse movimento de torção da coroa no dedo pode ocasionar a quebra dessa engrenagem, E é uma quebra bem frequente, de acontecer. Sempre que você então for realizar qualquer tipo de ajuste no relógio, tire ele do pulso para você não acabar quebrando essa pecinha aqui. Beleza, pessoal? Dica de ajuste número 3. Ajuste de data. Uma dica importante é você tomar muito cuidado na hora de você fazer o ajuste de data em relógio mecânico. É normal que um pouco antes da meia-noite as engrenagens de troca de data comecem a funcionar. E geralmente elas terminam de trocar a data depois da meia-noite. Então, para não correr o risco de danificar essas engrenagens na hora de acertar a data, já que elas podem estar em funcionamento, você ajusta o relógio para as 6 horas. Aqui está 6h10, então não tem problema. Você ajusta o relógio para as 6 horas, que é a hora que essas engrenagens certamente elas não estão sendo utilizadas. Aí você faz o ajuste de data para um dia antes e termina mexendo no ponteiro de horas. Digamos que você quer ajustar para o dia 26, quando chegar aqui no dia 25, você para e aí você puxa mais um pouquinho aqui e faz o ajuste até o dia 26. Pronto. É mais seguro e você não corre o risco de danificar nenhum tipo de engrenagem aqui dentro. Agora vamos a alguns cuidados que você pode ter com o seu relógio mecânico. Cuidado número 1. Choque mecânico. A causa mais frequente em dano de relógio mecânico é o choque mecânico, ou seja, você deixar ele cair no chão ou acabar batendo em alguma quina. Então, para você evitar esse problema, sempre que você for realizar uma atividade que envolva impacto com a mão, deixe o relógio fora do pulso, mantenha ele fora do alcance de criança, afastado de lugares altos, tipo mesa, esses locais assim. Parece meio óbvio, mas essa é a causa mais frequente de manutenção em relógio. E esses brinquedos eles não são baratos, então todo cuidado é pouco para a gente evitar deixar eles cair no chão ou dar algum tipo de impacto no seu relógio. Cuidado número 2. Mantenha o relógio afastado de campos magnéticos. Campos magnéticos podem alterar o funcionamento dos ponteiros, atrasando ou adiantando as horas. Nesse caso, você vai precisar de um desmagnetizador de metais. Então, para não correr esse risco, mantenha ele afastado de caixas de som, celular, ou até mesmo aquelas caixas de som de notebook, que elas também são magnetizadas e, apesar de serem pequenas, elas também podem afetar o funcionamento do movimento. Então, pessoal, dica valiosa aí, manter o relógio afastado de campos magnéticos. Dica de cuidado número 3. Nunca utilize os acionadores dentro d'água. Essa é uma dica bem importante, gente, para você nunca utilizar esses botões, os acionadores aqui dentro d'água, As vedações elas podem estar comprometidas e isso pode destruir o seu relógio. E evitar também usar o relógio para tomar banho, porque água quente, pressurizada, não costuma ser muito amigo de relógio, não. Então, gente, todo cuidado é pouco. Tá? Você não tem também necessidade de utilizar nenhum tipo de acionador de relógio, tanto mecânico quanto quartzo, embaixo d'água, evitar para você não ter nenhum tipo de problema,
A entrevista que a gente fez lá com o Davi, ele menciona bastante isso e é bem frequente chegar para ele lá relógio com esse tipo de problema. Então, pessoal, não se utilizar os acionadores dentro d'água. Bacana essas dicas, né, pessoal? Se a gente observar um pouquinho, ter um pouquinho de cuidado com essas máquinas, tenho certeza que elas ainda vão durar por muitos e muitos anos aí nos informando as horas em nossos pulsos e com certeza terão uma vida longa aí para a gente poder deixar para as nossas futuras gerações, assim como esses aqui chegaram até a mim. E se você gostou do vídeo,